Olá, querido amigo, tudo bem com você? Louvado seja Deus por sua presença. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, do autor Alejandro Bolhón. Esse livro aqui já tem mais de 20 anos, né, que foi produzido. E com algumas informações que devem ser atualizadas em termos de dados estatísticos, mas a ideia central, doutrinária, é a mesma. Quem está falando sobre o início do conflito cósmico? Estamos no terceiro capítulo agora. Quem é o inimigo? Da onde veio o problema, né? Nós temos agora doenças, crises, mas tem sempre o fundamento do problema. E a humanidade tem um problema central, da onde vem o pecado, as desgraças desse mundo aí. É o ser humano, tudo bem, mas tem alguma influência espiritual? Quem é o diabo? Quem é o Satanás? Quem é o capeta? Quem é o capiroto, né? Como tem por aí. Tem muitas perguntas. Quem é que influencia as pessoas a tomar decisões por aí? É o diabo? São elas mesmas? Muita gente chega a desacreditar que o diabo não existe, né? Que é apenas justificativo para os seres humanos cometerem os erros, etc. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que tem a ver nós compreendermos isso com relação ao Apocalipse? Então, quem é o diabo, né? Ele é real, pessoal. A Bíblia fala que ele desceu à terra com grande ira, né, para atacar os seres humanos. A Bíblia nos revela que ele, lá no céu, reinava em perfeita harmonia com os seres criados, com os anjos, né? E ele dava esse louvor, assim como os outros seres, de maneira voluntária e com amor no seu coração, né? Então isso será compartilhado. Aí antes de chegar nesse encadeamento, já pode responder outras perguntas. Quem criou o mal? Foi Deus? Deus não criou o mal, tá certo? Você quando gera um filho, e seu filho, oxalá que não aconteça isso com ele, mas ele escolha ser um matador em série, um serial killer da vida. Aí vem a pergunta, quem foi que criou a maldade no coração desse homem, desse rapazinho ali? Eu criei aquele filho, aquele rapaz, para ser um bom menino, deu a melhor educação, mas ele tomou suas decisões ali. Assim poderíamos responder a pergunta, quem foi que criou o mal? Deus não criou o mal. A possibilidade sim, Deus permitiu. Está ali, ó. Obedecer a Deus, fazer sua vontade, né? Que é bom, é agradável, é coisa boa. Mas de repente você quer desobedecer a Deus, que é algo ruim, mas você pode fazer também. Então, a liberdade é algo tão bom que há muita discussão no nosso país sobre a liberdade. Até que ponto a liberdade nós temos, né? O mal é a rebelião contra os princípios do bem, é a escolha deliberada da possibilidade do mal. Infelizmente foi a decisão de Lúcifer em usar sua liberdade de maneira errada. Interessante que o ponto de tensão do conflito entre Deus e Satanás é um ponto aqui que é obediência e adoração. E até hoje, Satanás trabalha para fazer os seres humanos adorarem outras coisas menos a Deus. É a questão da desobediência. Perfeito eram teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia que achou maldade em ti. Está lá em Isaías, né? E Ezequiel. Interessante que Satanás ele é um semeador de discórdias, né? Afinal de contas, Deus e seus mistérios são como toda a água do mar. E a nossa mente infinita é semelhante a um copo. Como fazer caber um copo toda a água do mar? Então, há muitos mistérios por aí que nós gostaríamos de desvendar. Mas, infelizmente, nossa capacidade é muito grande, mas muito limitada diante de um universo vasto. Interessante que existe, né? Mestrado, doutorado, às vezes o cara, no ensino fundamental nós aprendemos um pouco das coisas, né? Quando chega no ensino médio nós aprendemos a mesma coisa, só que um pouco mais aprofundada. Quando chegamos, quem quer fazer um doutorado, um mestrado, já começa a funilar. Não no ensino médio que ele abrange agora, ele começa a funilar o assunto. E no doutorado ele já fica... Tem gente que é doutor no canto do pássaro do sabiá, por exemplo. É doutor numa folha. Então o cara sabe muito de pouca coisa. Não é bem assim a ideia, mas no geral é assim que se comporta. Então como é que nós vamos
Eu sou especialista numa coisa, mas tanta coisa para conhecer por aí. E a gente não tem tempo. Você faz um mestrado, um doutorado em 4, 5 anos, né? 4 anos. Mestrado em 2 anos em média. E você passar a vida toda estudando, você não vai compreender, você vai esquecer. Agora imagina só um Deus com tantas coisas sobre a luz, sobre as trevas, sobre as consequências do pecado. São assuntos que a eternidade vamos utilizar para a nossa reflexão. E aí a pergunta, né? Por que Deus não destruiu Satanás logo na hora que ele mostrou as suas garras, né? Por que Deus permitiu que ele enganasse a terça parte dos anjos? Não seria melhor acabar com ele desde o início? Quando você conhece uma trama, sabe que alguém vai cometer o crime, por que você permite o crime acontecer? Essas situações preventivas é louvável você, né? Só que há muitas situações em que aquele cara que ia cometer o crime, se ele não cometer, ele vai se sair daquela situação, que ele não cometeu o crime, ele foi, né? E ele vai até sair justo da situação ali. E às vezes, quem sabe do crime, permite ele cometer o crime para que ele seja logo justiçado. Para ele não cometer mais depois. Agora imagina a situação de Deus. Deus sabia toda a maldade que existia no coração, que iria acontecer no futuro. E nós não sabemos o futuro, mas se Deus, naquele momento, matasse Lúcifer, eu acredito que a semente do mal estaria no coração daqueles que estariam vendo aquela cena. Será que Lúcifer não estava certo? Será que Deus realmente não é tão malvado assim? Ele é malvado mesmo? Eu acho que Lúcifer estava certo. Então essa dúvida, essa semente estaria no coração na eternidade ali. Então Deus ele permitiu o mal, mostrar quem ele era. Deixou ele colocar suas garras ali. Hoje eu acredito que ninguém tem dúvida que Satanás fez uma péssima escolha. O tempo passou e hoje ninguém mais no universo pode ter a menor dúvida que Lúcifer está errado. Tragédias que o pecado trouxe no planeta, dor, morte, sofrimento, as pessoas sofrem inocentemente por aí, são estupradas. E por que Deus não age? São outras perguntas que vamos tentar buscar respostas. Por que morrem crianças indefesas? Por que nascem inocentes e defeituosos? Por que tanta fome, tanto egoísmo, tanta violência? O próximo capítulo narra um conflito que envolveu este planeta. Vamos depois comentar sobre o Éden, né? Mas ele já continua a leitura conosco. Que Deus abençoe a mim e você, que possamos ter fé, perseverança e acreditar na sua palavra como única regra de prática e fé. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a tua vida. É o meu desejo e a minha oração nesse momento. Um forte abraço e até a próxima.